muito bem-vindos a mais um episódio do Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achuti e comigo, Lívia Fai, psicóloga, doutora Soninha Machado, especialista em estética, Pedro Toigo Monteiro, tanatopraxista e designer de calçados e bolsas. E a gente veio aqui para... E a Juju também, tem que apresentar a Juju. Temos a Juju também, que hoje ela é um apoio emocional. Hoje ela é o nosso cachorro de apoio emocional. É especialista em corrida. E hoje nós vamos falar sobre o medo. Quem é que não sente medo ou já sentiu? Pois é, a gente não se dá conta que o medo nos impõe algumas regras. Você já pensou em desobedecer este medo e acabar com as regras? Pois é isso que a gente deveria fazer conscientemente, não é? Mas não faz. Que tal a gente começar a desobedecer o medo e fazer tudo que ele não nos deixa? Quais são os medos de você? Será que aqui alguém tem coragem de confessar? Eu acho que o Pedro é o primeiro. Ele vai nos animar. Eu já senti muito medo. Eu sinto muito medo de muitas coisas, assim. É uma coisa meio interessante, porque, por exemplo, diversos medos comuns das pessoas, para mim não faz muito sentido. E outros que para as pessoas são ridículos, para mim é algo meio complicado. Mas o medo sempre é uma coisa meio irracional, né? Eu hoje vejo que eu me preocupo demais com situações que não merecem a minha preocupação, sabe? Eu me preocupo muito com aquele... Eu sei que 90% da nossa preocupação é a nossa cabeça, né? E o resto que é o real. E eu sigo, às vezes, me preocupando muito com isso. Eu tenho muito medo, às vezes, de não dar conta financeiramente da minha rotina. Eu sinto medo de sofrer, assim, de, tipo, sentir dor quando envelhecer ou ficar doente e não curto hospital, tenho um pouco de medo de hospital, mas não de visitar os outros, mas de eu ir mesmo, assim, e não sair, sabe? Mas da morte eu já não tenho. Morte eu já não vejo como um problema. A morte não é um problema. Eu não curto o sofrimento, assim, e tudo que possa implicar. Então, por exemplo, eu sou muito atento quando eu entro no carro, eu tranco a porta, porque eu não quer ser surpreendido. Não quero ser surpreendido, assim, sabe? Eu tenho algumas coisas que eu fico cuidando. Mas medo de fantasma, que as pessoas têm, eu não tenho. Ó, e aquele medo que te limita, que te cria algumas coisas limitantes. Tu já desobedeceu? Já, eu exercito muito, assim, eu aprendi uma vez, muitos anos atrás, com um rabino que eu sigo, que ele disse que um dos principais passos para a nossa evolução espiritual é ver onde está o nosso principal desafio e ir com medo mesmo e fazer, entendeu? Ir lá e faz. Quebrar o padrão. Quebrar o padrão. Então, eu luto muito para quebrar os meus padrões, né? Eu já tive muito medo de diversas coisas, assim, de solidão, coisas do gênero, que eu consegui quebrar esse padrão. Como? Tu fizesse alguma coisa em especial? Procurando amigos. Indo à festa sozinho, viajando sozinho, indo ao cinema sozinho, almoçando sozinho. Sentindo prazer na minha própria companhia. Porque daí quando tu começa a perceber, tu tá rodeado de pessoas dos lugares mais... Eu nunca vou me esquecer que eu fui a Goiânia fechar um trabalho, faz uns 10 anos isso. E eu fui a Goiânia sozinho, era uma cidade que eu não conhecia, porque as outras viagens que eu tinha feito sozinho eram todas em cidades que eu já tinha ido outras vezes. E aí, quando eu cheguei em Goiânia, eu me lembro que eu fui pro hotel e falei, não, eu vou pro bar do hotel, que eu vi que tinha um bar bacana, eu vou sentar no balcão do bar, vou começar a conversar com o barman, aquela coisa toda, e vou dar eu tava solteiro na época, né, então eu falei, vou dar uma chance aí, vai aqui, né. E aí fui nessa, sentei no bar, sentou uma senhora do meu lado que eu fiz uma grande amizade, minha amiga até hoje. Conheci diversas pessoas. Então, através desses pequenos movimentos de não solidão, estando sozinho, eu fui vencendo o medo da minha solidão. O medo de agulha, tive medo de agulha de injeção durante muitos anos, assim, eu consegui vencer. Fui obrigado a enfrentar na pandemia, por causa da vacinação obrigatória. E desde então fui sentindo menos medo. Eu vi que a agulha eu já eliminei.
Um tempo atrás eu tinha muito medo, às vezes, da questão financeira, de não dar conta, de ter uma despesa muito alta e não dar conta. Então, é um medo, uma coisa meio irracional do financeiro que eu ainda tenho até hoje, assim, mas que até hoje eu sempre dei conta. E que é uma coisa ridícula. Sim, na última hora nunca fica na mão. Nunca fiquei na mão, entendeu? Então, assim, daí é aquela coisa, o medo do compromisso, assim, daí eu ficava com aquilo. Só que antes eu não dormia. Eu não dormia. Agora eu consigo ter paz, assim, estou conseguindo me doutrinar. Gente, o medo, ele é do ser humano, como diz a Lívia, não é a Lívia? O medo é do ser humano. Aquilo que tu teme, eu acho que te ajuda na tua evolução na medida que tu vai enfrentando, não é? E isso vai te desafiando todos os dias. Não é? E a gente, quando pensou nesse tema, a gente quis banalizar ou deixar mais palpável esse medo e pensar uma coisa que a gente não pensa nunca, não é? Porque às vezes tu te deixa levar pelo medo. Daí se eu for rebelde, se eu for ousada e eu desobedecer esse medo que está me impondo coisas que eu não quero, não é? Isso eu acho que dá um gás na gente. E eu fiquei pensando agora, Carmen, que às vezes a gente acha que o medo tem que ser uma coisa grande, que a gente identifique ele. E às vezes o medo ele está nas pequenas coisas que a gente não percebe e que talvez vão criando essas limitações. Eu pensei agora num exemplo das coisas novas. Sim. Quem por qualquer coisa nova não sente um friozinho na barriga? E não necessariamente é um super medo, mas é algo que a pessoa às vezes deixa de querer fazer porque ela prefere fazer do jeito que ela sempre fez. Sim, de tentar fazer de um jeito diferente. Tu não quer sair da zona de conforto. Zona de conforto, esse é o conceito, assim, né? É mais fácil fazer do jeito que eu sempre fiz do que tentar de um jeito diferente. Isso por si só já tem a gente poderia dizer que é um medinho. Ou é um conforto, que é uma impossibilidade de tentar algo novo. Seria, digamos assim, uma preferência por aquilo que é conhecido. Vamos dizer assim, um medo daquilo que eu ainda não conheço, do que eu ainda não experimentei. Eu acho que esse é um medo legal para a gente se dar conta e começar a prestar atenção. Sim, nem sempre o medo precisa ser uma coisa ruim, né? Porque eu acho que é ele que nos instiga a realizar determinadas coisas. Talvez nesse sentido do medo poder ser um sinal de alguma coisa, assim, de um presta atenção. Por exemplo, eu fico pensando quantas vezes as pessoas podem te dar ideias e tu refuta aquela ideia. Por quê? Porque tu prefere ficar com uma ideia mais conhecida do que aceitar uma ideia nova e dizer, alguém te diz, por que tu não vai por ali? Aí tu diz, não, mas eu vou por ali. Porque talvez, né, nesse sentido, um medo que talvez esteja ali, a gente não conheça. Medo do quê? Medo de tentar diferente, sei lá. Mas tem tipos e tipos, assim. Eu acho que o medo, nós temos o medo instintivo, que é aquele, desde os primórdios, que o humano só foi evoluindo e ele foi se adaptando, o medo dos predadores. Acho que tem esse medo instintivo que está dentro da gente que não tem o que fazer. Né? Que tu tá perto de um leão, tu vai ficar com as calças na mão e vai se mandar, entendeu? Porque senão o leão vai te comer. Acho que tem umas coisas mais ou menos... Tem um medo que te protege, né? Mas agora tem uns medos, assim, tipo claustrofobia, sei lá. Gente que tem medo de elevador. Coisas desse gênero, assim. Acho que daí são medos que a gente tem que aprender a ver até que ponto que já não é tanta piração nossa, né? Que é como a questão do medo do medo. O medo do medo. Que é aquela questão assim, que quando a pessoa tem ansiedade extrema, sim, não é? Tem medo de ficar com ansiedade. Ela se sentiu tão mal naquela situação que ela passa anos sem ter a crise, mas ela tem medo do medo. E eu acredito que tenha muito a ver. Tem muita gente que vibra no medo e vive vibrando no medo, vive vivendo medo de tudo. Então, assim, é o medo de ser assaltado, né? O medo de ficar doente. Aí tem que ter o plano de saúde, o melhor de todos. Então, tem umas coisas assim que, por exemplo, a gente precisa ver o que é bem isso, o que é real, né? Nós vamos pro break comercial, já voltamos, então não sai daí. Gente, hoje nós vamos começar aqui no programa a fazer uma série de 3 programas
com a matéria pura sobre tecnologia coreana, que todo mundo está apaixonado, não é, Karen? É que a pele delas é linda, né, Carmen? Não é tem só o que falar. a pele é o cabelo, não é? Tudo. Aí a gente está apaixonado pelos produtos. E tu sabe que essa tecnologia veio para o Brasil e a gente consegue desenvolvê-la nos produtos da matéria pura, né? Eu vou te contar, né? O que dá para fazer, Carmen? A gente tem os produtos prontos, Claro. tá? Mas também dá para fazer personalizado para cada pessoa. Claro, de repente, se a pessoa tem uma alergia a alguma coisa, ou se ou quer precisa mais de enfatizar. algum detalhe do que de outro, né? A gente fez os produtos. Então, essa é a vantagem sobre aqueles produtos realmente coreanos, porque vocês Exatamente. podem personalizar de acordo com a necessidade do cliente. Exato, usando exatamente o que o cliente quer. Perfeito. Então, vamos começar essa eu semana. amei essa embalagem. Esse aqui é uma nova tecnologia que está bem em voga, que se chama peptídeo de cobre, tá? Que é o GHK cobre. Ele é muito interessante, ele faz com que a pele fique viçosa, ele aumenta a produção de colágeno. Ah, e além disso, o que mais que vocês botaram aí dentro? Nós botamos mais coisa, né, cara? A gente botou o retinal, que ajuda a melhorar toda a homogeneidade da pele. Fiz um combo super legal para melhorar as manchas, para deixar uniforme, deixar aquela pele viçosa. E colocamos mais algumas tecnologias, mais alguns nanopeptídeos aqui dentro, que é uma Trixil, Argereline, que também trabalham para deixar a pele mais rejuvenescida. Maravilhoso. Então, Carmen, muito fácil de Parece aplicar. uma seringa, mas não é. Isso. Todo mundo diz, é uma seringa, não. Aí eu sempre digo, é botar assim, ó, são 3 gotinhas em cada lado do rosto. Tá. E espalha no rosto. Todos os dias de noite? Todos os dias de noite. A única coisa que a gente pede é não esquecer do filtro solar. Maravilhoso. Só isso. Maravilhoso. Pode ser usado diariamente. Ah, minha pele é mais sensível. Usa um dia sim, um dia não. Estaria de E vai ter a pele dos sonhos, não é? Matéria pura em 2 endereços, gente. Uma em Carlos Barbosa e outra em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo. Matéria pura sempre, não é? Inovando e nos trazendo o que tem de melhor no mercado. É hora de Dr. Carlos Cui vir aqui comigo e hoje nós vamos falar de um assunto que atinge muitas pessoas, que é o bigode chinês. E ele incomoda, não é, doutor? Bom, a maioria das pessoas já ouviu falar e sabe o que é o bigode chinês, mas assim, para quem não sabe, é esse sulco né, entre a bochecha e o lábio. Tá? Aqueles... Os chineses, né, que tinham aquele bigode, né, que vinha até aqui embaixo, por isso que chama, né, de bigode chinês. Ele vai depender do grau. Tem o bigode chinês inicial, aquele primeiro sulquinho que aparece, em algumas mulheres aparece cedo. Tá? Tem pessoas que, por questões hereditárias, têm bem cedo essa marca, e tem pessoas que vão lá no final da vida que vão apresentar. Mas é muito comum a pessoa ter algum grau. Tá? Quando ele fica fundo, começa a ficar feio. Tá? Claro. Então existe uma série de tratamentos. Quando ele é inicial, o principal tratamento são preenchimentos com ácido hialurônico. E uma coisa importante é preencher somente o bigode chinês, tá? Nessa fase inicial. Depois, quando o bigode chinês começa a ficar um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais pesado, aí tem uma série de outros tratamentos, preenchimentos, bioestimuladores, e até chegar quando assim, uma série de tratamentos não estão sendo mais suficientes, ou estão sendo repetidos de maneira muito frequente, aí a gente pode fazer, né, o tratamento. Um lifting, mini lifting, a gente pode de alguma maneira tirar o peso daquela pele que está flácida para melhorar o bigode chinês. E aí às vezes a gente volta a tratar o bigode chinês como um bigode chinês inicial, porque ele fica bem suave e aí um pequeno preenchimento resolve. Então assim vai depender um pouquinho do estilo de rosto, e uma coisa bem importante é tratar de maneira natural o bigode chinês. Então a gente tem que saber o limite de cada técnica. Então não adianta ficar preenchendo, Claro. porque às vezes assim não é mais preenchimento que vai resolver. Da mesma maneira que a gente não pode operar uma pessoa que está com bigode chinês inicial. Tá? A gente não pode atropelar as técnicas e tentar pegar tudo que a técnica tem de bom, porque assim, quando a gente começa a usar aquela técnica de maneira demasiada, excessiva, aí a gente pega a parte ruim, né? Que é aquele visual um pouquinho mais artificial, aquela pessoa que já está com aquela cara de quem está fazendo muita coisa. Então, o bigode chinês que muitas mulheres vão tratando tem que ser feito de maneira bem criteriosa
e ver o todo do rosto, porque ele é uma região central no rosto. Claro. O bigode chinês maltratado vai deixar muito aparente. Semana que vem, mais Dr. Quiven para vocês. Estamos de volta e hoje falando sobre medo. Aquele medo que eu falei, que é aquele medo irracional, não é? De quando muitas pessoas hoje em dia sofrem de ansiedade, é o mal do século, e quando tu tem uma crise extrema, depois tu acaba vivendo em função daquela primeira crise, porque tu nunca mais teve, mas tu tem medo de ter, que eles dizem que é o medo do medo. Não é? Esse medo, ele é completamente irracional, não é? Como enfiar na cabeça da gente. Para não ter medo do medo do que medo. Tu não vai ter medo do medo. Do medo. Mas não é medo isso. do medo do medo. Daí tem não que... é isso. Eu posso dizer por mim. É a primeira vez que eu tive uma única crise de pânico, uma única. E depois, os outros anos que eu vivi em função do pânico foi com medo de ter de novo aquela crise que eu nunca mais tive. Não é? É mais ou menos assim que funciona, Lívia. Também acontece bastante assim também, né? Do medo, Do medo, não é? do medo. E a gente não consegue, e parece que é uma coisa que tu não consegue dizer para ti mesmo, por mais que tu pense de uma forma racional, que tu tenha uma inteligência emocional, para ti tu não consegue dizer não deu mais, não vai dar. Né? Exatamente. Vamos enfrentar, não é? Tem que ver o que também é trauma, né? Porque o trauma também, ele é muito... Uma parte do trauma, ele é o medo do medo. Ele é diretamente ligado, não é? Então a gente tem que dar uma olhada sempre para fazer uma análise onde que está o trauma, onde que realmente está o medo, o que é lúcido, o que é inconsciente. Sim, uma pessoa que viajou de avião, teve um problema no avião, ela ficou com um trauma daquilo. Daí nunca mais vai andar de avião. E depois, que é o veículo mais seguro do mundo. E daí ela não consegue elaborar dentro dela mesma que foi uma situação e que não vai acontecer de novo. Né? Ou que a possibilidade de acontecer de novo é remota. Eu acho que todo medo, toda emoção, ela pede um diálogo, ela pede uma conversa. Sim. Enquanto a gente tenta resolver, assim, de um nível para fora, não me parece que a gente vai resolver. Eu acho que a gente tem que resolver. Uma conversa da gente tem com a que gente chamar para mesmo. dentro, assim, tem que abrir a porta pro medo e fazer ele sentar, assim, ó, juntinho da gente aqui, sentar do lado e ter uma intimidade com o medo da gente. Eu acho que é porque a gente deixa o medo crescer muito dentro da gente, né? Aquilo que a gente falou no início do programa, que tal a gente desobedecer esse medo, enxergar ele bem pequenininho, né? E simplesmente questionar. Hoje eu não vou te ouvir, querido. Hoje eu vou desobedecer fazer o que eu quero. no sentido de questionar, né? No sentido de questionar, né, Lívia? Sabe que eu tenho um hábito engraçado, assim, que eu desenvolvi um hábito comigo. Quando eu tenho algum problema, alguma situação que eu tenho que resolver, eu sempre penso assim, se eu tivesse que dizer algo, se fosse a pessoa que eu mais amo no mundo, que estivesse me dizendo isso, reclamando disso para mim, o que eu diria para ela? E ali eu busco uma resposta para mim. Eu tenho conseguido resolver os meus problemas dessa forma, de um tempo para cá, que é uma maneira de eu tentar conversar comigo. Isso. Né? De uma maneira justa, carinhosa, sem me criticar e sem me julgar, porque eu sempre fui muito crítica comigo e eu sinto que isso está me ajudando, sabe? Porque eu acho que para a pessoa que tu mais ama, tu sempre vai dizer alguma coisa do coração, né? E tu vai dar um conselho de uma coisa que tu faria para ti. Então, no momento que tu tenta ter essa conversa contigo mesmo, eu acho que as coisas andam um pouco. Né? Porque tu achou uma fórmula para alternativa de eu conversar comigo, eu tinha que ter as vozes. Claro, porque quando tu passa por problemas de ansiedade, crise de ansiedade, o medo permeia muito isso, né? Porque a crise de ansiedade nada mais é do que aquele medo de tu enfrentar o mundo, de tu encarar os teus demônios, não é? Então, eu faço essa conversa comigo mesmo e tem dado certo,
sabe? Que tem dado muito certo. Até o Pedro disse que eu estava bem resolvida nos últimos Anda tempos. bem resolvido, vocês não acham? Mas eu acho que a gente vai buscando as próprias estratégias, né? A maneira aquilo que funciona para ti. E nem sempre o que funciona para ti vem de fora. E é curioso, eu acho que cada pessoa tem o seu jeitinho particular, encontra ao longo da vida o seu jeitinho para se administrar, né? E eu consegui me administrar desse jeito, de eu mesma me consolar, e deu. Porque no fim a gente sabe tanto dizer para os outros, não é? E quando é a vez da gente, parece que a gente esquece tudo que aprendeu. Nós vamos para um break comercial, já voltamos, então não sai daí. Tu já sabia que aqui na clínica agora nós temos programas completos de emagrecimento com acompanhamento médico de nutricionista? Não sabia? Te conto em seguida. A gente sabe que emagrecimento não é fácil e que às vezes, aliás, muitas vezes a gente não consegue sozinho. E por isso aqui na clínica nós temos uma equipe multidisciplinar para te ajudar no processo de perda de peso e manutenção da tua saúde. Aqui nós contamos com um educador físico, nutricionista, pessoas especializadas em tratamento de emagrecimento e comigo, que estou pós-graduando em endocrinologia e obesidade pela PUC. Né? Hoje uma das melhores faculdades de referência aí em tratamento de obesidade. Lá dentro da PUC nós temos o COM, que é referência em tratamento de obesidade mórbida, e é nesse universo que a gente se inspira para tratar o teu corpo, a tua saúde e a tua autoestima. Agenda uma consulta comigo e eu vou te explicar o que eu posso fazer por ti. Gente, passando para fazer um convite para vocês, para quem ama um bom garimpo e um lugar extremamente charmoso, tem que conhecer a Magnolia Remobilia. Eu sempre falo dela aqui no programa e se você ainda não foi lá para conferir, tem que ir, porque é um passeio obrigatório aqui em Porto Alegre, também para quem vem do interior, porque a Magnolia, gente, tem peças incríveis, tanto de antiguidades, quanto peças vintage, peças mais curiosas, enfim, é um mundo à parte. Eu sou apaixonada pela loja, que hoje está num espaço maior na 24 de outubro e que traz, assim, coisas incríveis para dar personalidade na decoração da nossa casa, da nossa loja, do nosso escritório, enfim. A Magnolia Remobilia sempre tem alguma coisa que a gente se apaixone. Eu já estou quase proibida de ir lá, porque é impossível a gente não se achar naqueles objetos incríveis da Magnolia Remobilia. E o bom é que dá para fazer esse passeio também aos domingos, porque a Magnolia abre de domingo a sexta, não abre no sábado, no domingo das 10 da manhã, aquela hora que a gente quer dar uma caminhada, quer dar uma passeada, até às 16 horas. Depois do almoço também no domingo é uma excelente pedida. Vão na Magnolia e depois me digam se vocês não se apaixonaram pela loja, pelos produtos e por toda aquela curadoria que só o Rodrigo faz. A Magnolia fica na 24 de outubro, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, quem desce a 24 de outubro do lado direito, número 1640. Hora de liberou por aqui com Lene Mostardeiro. E a gente sempre tem algo para liberar, né? Sempre. Quando é uma casa inteira, é algo móvel, são pequenos lotes, não é, Lene? E seja por motivo de mudança de decoração, de falecimento, enfim. Sempre tem aquelas coisas que não fazem mais sentido para nós e que a gente precisa passar adiante. E a Liberou faz isso para você com maior facilidade. Tu e a tua equipe vão lá, organizamos tudo, tiramos os armários, fazemos a exposição, tiramos as fotos, mandamos para os clientes e acompanhamos desde o início até o final com a retirada dos móveis. Não, e vocês imaginem, gente, que isso pode ser assim, ó, os produtos podem ser a casa inteira. Eu posso ter uma casa inteira, vai desde os talheres, pratos, enfim, tapetes, tudo. E é uma excelente oportunidade também para quem compra, porque a gente compra com um valor, coisas muito boas, com um valor muito irrisório, não é? Sim. Que super vale a pena, não é, Lene?
É isso aí. Se você tem alguma coisa para liberar ou conhece alguém que tenha e que não sabe o que fazer, mande esse recado para essa pessoa. Liberar é com a Liberou com Lene Mostardeiro. Você só acerta depois, lá no final, quando entrou o dinheiro, um percentual para Liberou. Não se preocupa com nada e nem se envolve com nada. Estamos de volta e hoje falando sobre o medo, as nossas crenças limitantes. Que tal desafiá-las? Gente, o medo, ele vem em função de crenças que a gente tem, que nos limitam e que a gente colocam dentro da nossa cabeça que não tem que enfrentar, não é? Soninha, o que Eu acho que até não é que colocam dentro da nossa cabeça, eu acho que a gente mesmo coloca, né? Por exemplo, tá? Eu não posso ser exemplo para ninguém, porque assim, eu já mudei de carreira inúmeras vezes, eu tenho inúmeras formações, e se eu tiver que amanhã começar do zero, novo, tu vai. mas eu vou com a maior boa vontade, porque eu nunca coloquei limite naquilo que eu acho que eu devo. Mas eu vejo que tem uma geração, principalmente uma geração ali da minha idade, né, que fica ali entre os 45 e 60 anos, que é uma geração que acha que a vida acabou, que não consegue, eu não posso fazer mais uma faculdade, eu já fiz 5. Eu não posso mais fazer não sei o quê. E eu sempre digo isso, assim, eu sei que os nossos exemplos servem para nós mesmos, né? Sim. Mas eu penso assim, ó, se eu com mais idade e menos tempo eu conseguir, acho que qualquer uma pessoa consegue, né? Quando quer realmente aquilo, né? Sim. Quando a gente É só não quer, a gente querer. acha desculpa. Quando a gente quer, a gente acha o jeito. Mas eu vejo, assim, pessoas com medo de mudar de carreira. Eu vejo pessoas com medo de sair de relacionamento, né? Porque, se será acomodam. que eu vou conseguir alguém que me ame? Eu já fico com os olhos para trás, né? Será que eu vou conseguir fazer um mestrado no exterior? Será que eu, sabe? Medo da língua estrangeira. Medo da língua estrangeira. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não sei, eu acho que a Carmen sabe disso, mas assim, eu falo hebraico, eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo francês e eu falo português. Eu leio, falo, traduzo, eu não falo. Eu tenho medo de falar outro idioma. Nenhuma pessoa conseguiu superar trava. isso. Tu não verbaliza. Não falo. Eu leio, traduzo, escrevo artigo em qualquer uma dessas línguas. Eu não falo. O inglês, então, eu chego a suar frio de molhar a roupa. Sério? E é uma coisa que eu não... eu acho que é o único medo que eu ainda não consigo fazer. Eu travo. Aí eu fiz todo o meu discurso lá do mestrado na Espanha, eu escrevi porque eu sabia que eu poderia ler. Se eu fosse falar como todo mundo foi falar no final, eu não ia sair do lugar. Tá, mas aí tu leu o discurso, conseguiu. Eu leio, mas eu boto o livro na cara, assim. Ah, tu só, sim. Entende? Então, assim, ó, sempre tem um jeito da gente passar por aquele sufoco. Inventa o seu jeito de passar por aquele sufoco. Sabe, assim, ó, nem que tenha que botar o livro na cara e ler em outro idioma, mas bota o livro na cara, mas não deixa de ir. Bate na porta, mas não deixa de entrar. Entende? Então, eu fui criada dessa forma, assim, minha mãe Maria era uma pessoa muito forte, e aí tu falou assim, eu fui criada por uma mulher muito bonita, é muito difícil quando a gente carrega esse dogma, né? Uma mulher muito bonita e uma mulher muito forte, que era a pessoa que dizia pra mim assim, tu vai bater na porta, mas tu nunca vai deixar de entrar. Se tiver que arrombar a porta, tu arromba, bate antes, porque tu é educado, eu te eduquei. Mas, e eu vejo hoje pessoas assim com cultura, né? Agora, semana passada eu estava conversando com uma cliente maravilhosa, uma psicóloga maravilhosa, uma psicóloga e é psicopedagoga também, e ela recebeu um convite para ir para outro país e ela precisava fazer um outro curso para poder ir para esse outro país. Ela disse, não, eu não tenho mais idade para ir. Ah, pronto. Ela tinha 45 anos, gente. Imagina. Entende? Meu Deus. Então, assim, eu acho que o medo que a gente se coloca e que a gente se posiciona dentro desse medo é o maior limitador desse sonho que existe. Quando a gente cria o medo, a gente cria um padrão. E aí, quando tu vai reviver aquela situação, aquele padrão está instaurado. Provavelmente, a vida vai desafiar essa moça de novo, com 50, e ela vai dizer, mas eu com 50 não tinha idade, mas ela também não tinha com 45. E quantas coisas essa pessoa vai deixar, de fazer na vida por dela, essas coisas que ela mesma se impõe, né? Eu acho que a gente não é exemplo para ninguém, nem deve ser, a gente é para a gente mesmo, mas eu acredito assim, ó,
que alguém pode te inspirar, Sim. né? Eu terminei a minha prova de mestrado fazendo quimioterapia, sabe? Assim, morta. Ninguém sabia. Eu já tinha chamado a minha família para dizer, olha, ela não passa de agora. E eu tinha uma certeza absoluta que eu ia vencer aquilo ali. Tinha que entregar meu mestrado. Eu tinha que entregar. Não podia. Não, pera, não me matem ainda. Deixa eu só entregar o mestrado. Estava com 30 e poucos quilos ali, sabe? E sabendo que eu tinha que entregar, exatamente. Era isso que eu pensava, pô, eu tenho que entregar o mestrado. O que tinha atrás disso, eu não sei, entendeu? Mas eu tinha que entregar aquilo ali. Porque eu queria dar aquele passo. E para dar aquele passo, eu tinha que vencer aquilo ali. Quebrar aquele padrão. Né? Quebrar aquele padrão. E hoje eu vejo, assim, que as pessoas têm uma grande dificuldade de se livrar de pendências, é mais cômodo, de pendências emocionais, assim, tipo, a pessoa passa a vida inteira morando com os pais, tem medo de sair da casa dos pais porque tem medo de perder aquela dependência de alguém que socorra, de alguém que dê acesso, sabe? Então, o mesmo dos pais, né? De alguém sair da casa deles, alguém que não vai cuidar deles, né? Mas eu acho que é muito mais da gente, assim, sabe? Eu passei muito tempo sem dirigir, né? E eu tinha muito medo de dirigir. Eu não sei o que passava na minha cabeça que eu não ia, né? Até um dia que eu disse assim, mas pelo amor de Deus, né? Eu já atravessei o mundo, eu já fiz tudo. Eu vou ligar. Não vou pegar um carro e vou ir ali. Liguei e eu disse, a primeira coisa que aconteceu, dei no muro. Eu disse, do muro não passei, agora eu vou. Sabe? E gente, assim, do chão a gente não passa. De dirigir é uma coisa muito maluca. O meu sogro... Gente, imagina, o meu sogro, um homem, 60 e tantos anos, que já comeu o pão que o diabo amassou 500 vezes, não dirige em Porto Alegre. Sabe, não vem aqui desses tempos. A minha sogra foi hospitalizada aqui em Porto Alegre, e ele veio, pegou uma condução, veio até ela, me ligou e disse, tu pode nos buscar no hospital para nos levar em casa? Eu falei, mas por que tu não pegou o carro e não foi? O medo é muito de não sair da cidade dele. Isso que ele mora aqui na região metropolitana, gente. É aqui do lado, não pensa que ele é do interior, assim. Aí tu vê essa coisa da direção, é muito, muito interessante. Mas isso é o quê? O medo de tomar conta da própria vida. Sempre não tem uma correlação, dirigir, né? E eu tinha muito medo de tomar conta, até por causa da minha história. Eu tinha medo de tomar conta. Será que, né? Será que minha família não vai me abandonar? Será que, né? Será que eles realmente me amam mesmo? Sabe? Aquela coisa que toda criança adotiva, infelizmente, tem. Isso é uma coisa, né? É fato. Então, esse é o medo de tomar conta da própria vida. Mas que bom que tu tem essa consciência, Soninha. Mas a gente... Sabe que eu acho muito bonito isso. Tu ter essa consciência. Tu fez terapia para ter essa consciência? Não, só do joelhaço mesmo. Aquela que a vida faz, né? Eu nunca fiz. Não é que eu tenha nada contra. Simplesmente eu acho que eu não me dei esse tempo ainda. Mas eu acho que para isso a gente tem que se dar tempo. Não, a gente tem que se dar tempo. Não é se dar tempo, eu vou arrumar um tempo na agenda. É se dar o devido tempo para entender que tu precisa de ajuda, né? Então eu ainda eu acho que isso é egocentrismo, né? Eu ainda acho que eu sou, eu posso, eu vou lá, eu quebro, eu faço. Mas às vezes a gente se quebra para quebrar. Claro, né? com certeza. E a gente sabe que não precisa disso. Pode ser bem mais leve. Mas a gente se quebrar para quebrar, também, assim, isso me quebrar a mim é útil. Porque de alguma forma eu mantenho o emocional de alguém ligado a mim. Claro. Né? Mas tu tem que ter essa consciência também de que nem a questão da doença. Né? Toda doença tem um propósito, Mas, com né? certeza, É a mesma coisa, ela certeza. sempre vem... Ela tem utilidade. Uma utilidade, exatamente. E todo medo tem um propósito também. Sim. E uma utilidade. E uma utilidade. Enquanto eu tiver medo de sair da casa dos meus pais, né, eu não preciso tomar conta da minha própria vida. Esse é um ganho secundário, ganho entre aspas, que tu pensa que tu tem, né? Enquanto eu não me ponho à prova de fazer o meu mestrado com 45 anos, eu não preciso provar ao mundo que eu ainda tenho competência. Vocês acham que por trás de um medo, de todo medo, existe um ganho secundário? Sim. A gente Ela vai pode falar sobre melhor. isso. No próximo bloco, então não sai daí. Quem aí não ama uma t-shirt? Gente, eu amo. E é isso que a Andê nos trouxe hoje, porque a Andê tem as melhores t-shirts do mercado, com um material incrível, não é, Ana? Eu adoro uma t-shirt, seja para botar com uma roupa esportiva, ou até como eu estou hoje, eu estou com uma t-shirt da Andê,
E ela é perfeita para esse clima agora intermediário, que tu coloca t-shirt de manga curta por baixo, O casaco. tu tirou o casaco quando esquentou durante o dia. É maravilhosa. E hoje a Ana trouxe a marrom, tá? De moletinho. A preta, sinto dizer para vocês, essas duas já são minhas. E a gente ama. A Andê fez em branca, Fendi, no preto e no marrom, que são aquelas cores que a gente ama e que básicas a gente e que tem precisa, que ter. assim, para jogar com as roupas. Ela é uma grande salvação no nosso guarda-roupa. É para 1 milhão de looks, né? É essencial. É verdade. Qual é o valor, Ana? R$ 89,90. R$ 89,90. A Andê, que não tem atravessador e que é direto de fábrica mesmo. Você pode comprar através do WhatsApp da Andê, do Instagram ou então direto Na torre comercial do Hyundai Shopping. não é? Onde é o showroom da Andê. Andê, direto de fábrica, com aqueles básicos que a gente ama. E já saiu toda a linha de térmicos também. Para de falar da Capítulo Seguinte para você. A Capítulo Seguinte é uma empresa nova aqui no Rio Grande do Sul que intermedia vendas entre clientes. É isso aí. A Capítulo Seguinte faz toda a intermediação de vendas entre pessoas. Você tem alguma coisa para vender? A Capítulo Seguinte coloca a venda e você não se envolve com nada, nem com quem vai comprar, porque quem vai comprar acerta tudo direto com a Capítulo Seguinte. E a Capítulo Seguinte, ela não trabalha com estoque, gente. Então, são peças, as peças mais variadas, seja antiguidades, móveis grandes, móveis menores. A Capítulo Seguinte faz toda a intermediação entre essas pessoas que querem vender e que querem comprar. Tudo isso com maior respeito, maior sigilo, sempre levando em consideração o cliente. É isso aí. Não conhece a Capítulo Seguinte? Entra no Insta da Capítulo Seguinte e vai conhecer agora, porque vale muito a pena e a gente faz excelentes negócios. Hora de Estofaria Venturini por aqui, eu tô com ela, que é a chefe da Estofaria Venturini. Gente, é ela que manda em tudo. Tudo que ela fala é feito lá, né, Joyce? Com certeza. Joyce, hoje a gente trouxe as diferentes cores de couro, Isso. não é? O couro pode ser, a gente, quando pensa em couro, tu pensou naquele tom marrom, no preto, mas dá pra gente brincar com o couro também, não é? Dá sim, dá para se destacar bastante numa berger, num mostarda, né? No amarelo, ou numa berger Eu verde. adoro esse verde. Que vai ser um clássico, né? Claro. E também dá para se basear numa berger num tom azul, né? Que é outro clássico também, né? Existe também, gente, o bordô, enfim, o couro tu pode fazer na cor que tu quiser. Na cor que quiser. Não é? E com a garantia de que ele vai ter muita durabilidade, vai durar quase uma vida inteira. Quase Quanto uma vida mais inteira. usado ele fica, mais bonito fica. Mais bonito ele fica. Fora o conforto que a Estofaria Venturini dá para o seu estofado. Ela pode reformar o estofado que você já tem, dar uma cara nova para ele, ou então ela pode fazer um estofado do zero para você. Sonhou com um modelo, ouviu um modelo no Instagram, em alguma revista ou uma loja de decoração e quer mandar fazer de acordo com o seu tamanho, com o seu peso, a Estofaria Venturini A Estofaria faz. Venturini faz. Não é? Estofaria Venturini com 2 lojas, uma em Capão da Canoa e outra aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes, já bem tradicional, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. Estamos de volta e hoje falando sobre o medo. Que tal a gente ter coragem e desafiá-lo? Por trás de todo o medo, existe um ganho secundário. O Existe. que tu acha, Soninha? Eu acho que eu Ela tem uma tive opinião bem muitos forte. ganhos. Muitos ganhos, assim, ó, me foi muito útil, né? Eu fiquei protegida atrás daquilo ali, enquanto eu me ganhava força e impulso para fazer o que realmente tinha que fazer. Eu tenho a coragem de admitir, muitas pessoas não têm. Sabe, para mim, hoje ser corajoso, admitir que eu tive esses ganhos, é quase uma evolução. Mas a gente não tem, a gente não costuma dizer que
né, precisa da pessoa ali do teu lado, que precisa que tu seja olhado, né? Eu sempre fui a super. O meu ganho secundário foi mostrar uma fragilidade que eu não podia mostrar no tatame, né? Quem é que respeita lutador fraco? Ah, tem isso. Né? Sim, tinha que bater. Tinha que bater. Né? Então, eu não precisava demonstrar a minha fraqueza, mas mantinha o meu emocional ligado. Eu não sei quais são os ganhos secundários que eu tive com os meus medos. Agora mas será que ela alugou um triplex na minha cabeça. Pois é, eu também. Eu tô aqui pensando, eu tô assim, ó, o que que eu fiz? Assim, mas será que quando... Isso que a Soninha disse, eu acho que bota a gente para pensar. Será que quando a gente entra, fica consciente desse ganho secundário, a gente não resolve esse medo? Não fica consciente, é isso. Por isso que a gente leva muito tempo. Porque eu só fui ter essa consciência hoje. Sim, agora que tu tá te ligando. Eu olho para trás, né? Não, eu venho exercitando a minha falta de vergonha na cara mesmo já há um tempo. Não, mas eu digo assim, por exemplo, mas a gente... tu seguia tendo o medo porque tu sabia que tu ia ter um ganho? Não, claro que não. Não, eu não isso é um sabia que eu tinha um ganho. inconsciente. É um processo inconsciente, sim. Entendeu? Hoje eu olho para trás, eu sei. E sei identificar. Eu vou te dizer, ela deu um nó na minha cabeça. Querida, já acabei de achar os meus. Acabei de achar. E não vem ao caso. Não vem ao caso. Achou os ganhos? Achei. Ai, Pedro, quero ter essa tua evolução. Não vou falar. Mas existe um estudo clínico para isso, né? A Soninha não se tratou, mas está tratando. Tu viu? Gente, ela... Olha... Sim, acho que isso tá dentro, né, das teorias da psicologia. O medo ele tem uma função importante, né? Claro. É uma outra forma de falar aquilo que ainda não está em palavras, aquilo que a gente ainda não pode sentir de um outro jeito. Exatamente. E como tu disse, depois de um tempo a gente consegue fazer uma conexão, né? Podendo realmente dar espaço. E eu acho que o rompimento só acontece quando tu faz essa conexão. Isso, essa conexão, ela acaba sendo um alívio, sabe? Aí eu acho que sim, Carmen, daí parece assim que a gente pode abrir mão daquele medo, porque aquele medo já não serve mais. É como se tivesse caído. Ele já ocupou a função que ele tinha naquele momento de fazer com que algo pudesse ou estar sendo mais protegido, ou estar sendo falado de um outro jeito. Como tu disse que tu pôde expressar a tua força num outro lugar, assim, né? Os teus medos estavam não no tatame. Exatamente, Então, eu acho que esses ganhos também são uma muletinha que a gente tem que às vezes, né, acho que faz parte do tratamento. Sim. Faz parte do vencer, faz parte da caminhada, né? E hoje, por exemplo, assim, alguns eu sinto vergonha, outros eu me acho inteligente. Nossa, eu fui inteligente ter usado isso a meu favor, né? Outros eu tenho vergonha. Eu olho para pensar, mas como é que eu pude fazer isso, sabe? Então, acho que aí que é o rompimento. Sabe uma coisa que eu me pego... Você estava falando, me peguei pensando aqui. A espiritualidade sempre foi um norte na minha vida, né? Um pilar central de tudo na minha vida. Na minha família, na construção do meu relacionamento como um todo e hoje como eu construo a minha família. Mas eu percebo que a religião, as religiões, não a espiritualidade, aprisionam muitas pessoas no medo, no temor a Deus, naquele medo, né? Do tipo assim... Eu vejo pelo Iago, o Iago era pastor, né? De uma igreja evangélica. Sim, de tu achar que vai ser castigado. Mas ele nunca teve esse problema, sabe? Mas ele nunca teve problema com a orientação sexual, nunca foi um problema para a família dele, né? Pro grupo lá da igreja, nunca entrou em questão. Mas eu vejo questões que a minha sogra, minha cunhada, essas pessoas que estão ao redor dele têm de umas coisas que eu olho e que eu penso, meu Deus. Vou dar o exemplo da história de pintar o cabelo, que nós falamos em um outro episódio sobre pintar o cabelo. A maioria dessas pessoas, dessa igreja que o Iago pastorava, não usa brinco, porque não pode usar brinco. Não pode isso, não pode aquilo, não pode pintar o cabelo. Não pode. Daí assim, as mulheres foram se jogando. Ficavam assim uma coisa horrível. E aí eu fiquei pensando assim, e daí começaram a descuidar da própria saúde, porque não podia, sabe? Então, pelo medo da punição, mas ali naquele caso era uma punição social, né? Era uma punição completamente social, porque não tem nada a ver com Deus.
Porque eu não sei vocês, mas o meu Deus quer me ver bonitão. O meu também. O meu Deus quer que eu E bem esteja feliz. bonitão, esteja ali, ó, 100%, 0 quilômetro, entendeu? Ele não me quer maltratado. Exatamente. Então, próspero, Abundante. isso. Tudo. Então eu acredito que a religião também seja um aprisionador muitas vezes, né? Se tu segue uma crença, doutrina né? muito rígida, tem que Uma ver qual é a crença, né? Eu acho utilidade. que a gente está falando dos usos do medo, né? A forma como o medo pode ser usado. Mas voltando ao que tu estava falando, Soninha, eu fiquei agora também, quando eu estava escutando o Pedro, eu conectei com a ideia de que o medo nos aproxima da nossa fragilidade. Sim. E se a gente tem essa coragem de escutar a nossa fragilidade, eu acho que de alguma forma a gente se liberta. O medo nos salva nesse sentido, assim, né? Mas desse medo aí, desse outro aí, desses outros medos que nos aprisionam, é outro medo, é diferente. É o social, Acho que o que a Soninha trouxe é o medo que te liberta. E o medo que tu tá trazendo é o medo que te aprisiona, que realmente a gente também tem que poder questionar, né? Com certeza. Mas existem inúmeras formas de medo, né? E eu acho que tanto o medo que a gente se coloca, eu acho que o medo que o externo, né? Eu acho que hoje o maior medo que todos temos, né? Assim, mas eu acho que o meu maior medo ainda é falar outro idioma. E eu não sei o que fazer para romper isso. Tu vê uma coisa? Pra mim é simples. Que lindo, que lindo. Que Legal, lindo. né? E eu não sei se eu vou... Não legal pra ti, mas legal de poder analisar, assim, o... Né? É um medo bobo? Não sei se é um medo bobo. É a mas história do meu medo da agulha. Tu trabalha com agulha? Trava. Eu trabalho com agulha. Tu trabalha com agulha. E eu ficava aqui, ó. Eu abro cadáveres. É? Então, assim, eu morria de medo de agulha. Tu vê umas coisas, né, que vem... Eu acho que quando tu fica de frente pro medo e tu enxerga ele como um aliado, e não como um monstro na tua vida, como um aliado que vai te desafiar para tu crescer, que tu vai ter um ganho secundário naquele momento, e tu entender isso... E até respeitar isso, né? E respeitar isso, não é? Eu acho que daí ele não é uma coisa que fica carimbada em ti, porque normalmente a gente... Parece que carimba na gente, eu tenho medo disso e vou passar o resto da vida com medo disso. Sim, tu transforma aquilo numa realidade. Que aquilo é um momento. Tudo bem, tô tendo um ganho secundário com isso, mas eu tô consciente disso. No momento que tu toma consciência disso, eu acho que tu consegue trazer ele pro teu ladinho e usar ele para te impulsionar. Andar junto. Né? Eu acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. Vamos desafiar ele, né? Que tal desobedecer ele de vez em quando? A gente ser um pouquinho rebelde, né? Próximo programa nós vamos gravar em inglês. Ele vai dizer quais são os ganhos secundários dele. Ai, não ele vou vai falar. ter que me dizer depois, porque eu fiquei curiosa. Não é? Mas eu acho que o medo... ele é saudável, ele faz parte também da nossa vida, pra gente ter as nossas vitórias, o nosso crescimento, não é? E o medo é proteção também, né? É proteção, né? Ele não é só ele vilão. Né? Ele nos protege de tanta coisa também, né? Isso aí. Mas o importante é a gente ter a consciência. Ele está nos servindo de que forma naquele momento? Para o bem, para o mal? E ter esse discernimento, não é? Para poder sair das coisas de cabeça erguida. Né? Semana que vem a gente tem um novo episódio. Então, ó, nos acompanhe porque a gente vai estar aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma Hora da Cozinha. Eu sou Carmen Achute e a Hora da Cozinha é aquele espaço que a gente faz aquelas delícias rapidinhas, facílimas, receitas que passam de geração para geração e que causam um grande impacto. E hoje nós vamos aprender a fazer, vocês sabem o quê? Rapadurinha de leite condensado, que
todo mundo ama. Gente, isso aqui, cada vez que eu faço, faz o maior sucesso. E ela é muito fácil de fazer. O único segredinho dela está no ponto e ela só vai 2 ingredientes, o leite condensado e açúcar, só. E vocês não têm noção o que fica de deliciosa. Então nós vamos começar a nossa receita. Eu tenho aqui uma lata de leite condensado e a mesma medida de açúcar. Bom, nem preciso dizer que se você quiser fazer o dobro, isso aqui rende mais ou menos um vidro assim de rapadurinhas. Quer fazer o dobro porque vai muito rápido, é só dobrar as quantidades, tá? Mas sempre assim, a mesma medida de açúcar do leite condensado. E depois é só ter paciência e mexer. E mexendo sempre com o fogo meio baixo, não muito, não precisa ser muito, mas tem que mexer sempre. Vocês sabem que eu uso muito quando eu quero dar assim uma lembrança para alguém que eu gosto muito, seja na Páscoa, ou quero dar para alguém, assim, vou ir na casa de alguém, eu faço um vidrinho, claro, todo ele arrumadinho, com um tecidinho na tampa e coloco as rapadurinhas de leite condensado. E vocês não sabem como as pessoas gostam. Uma outra variação para essa rapadurinha é colocar amendoim ou castanha. Também fica super, super gostoso. Amendoim picadinho ou castanha picadinha. Tá? Aqui é ela básica, como todo mundo ama, só com leite condensado. Eu já deixei aqui do lado um prato untado com margarina, pode ser margarina ou manteiga. Eu usei margarina porque eu acho que é mais fácil de espalhar para untar, porque assim que ela fica pronta, a gente já tem que botar no prato, então não dá para esperar. Pode ser também na pedra, também é indiferente, mas ela é assim, ó, gente, simplesmente maravilhosa. E é engraçada a reação das pessoas quando elas comem, porque elas dizem assim, mas como é que tu fizesse isso aqui? Como é que foi feita? Quantos ingredientes vão? E realmente são só 2 ingredientes, ela é muito, muito fácil de fazer, mas ela tem aquele gostinho. Deixa eu dizer para vocês assim, se eu me lembro, eu ia muito para o interior quando eu era menina, quando eu era pequena, porque os meus avós são da Serra, eram da Serra, de São Marcos, pertinho de Caxias do Sul, no sul do país, e eu ia muito para lá e tinha um armazém na esquina que vendia essas delícias e vendia uma rapadurinha de doce de leite, que me lembra muito essa aqui. E todo mundo ia no armazém só para comprar aquela rapadurinha de doce de leite. Então, as pessoas têm a ideia de que essa rapadurinha também ela é muito complexa para fazer, porque aquela com certeza era aquela rapadurinha que ia bicarbonato de sódio, que tu ficava muito tempo mexendo, eu sei porque a minha mãe fazia. E essa aqui não, só esses 2 ingredientes e ela tem aquele gostinho daquela rapadurinha da nossa infância que eram vendidas nos armazéns da esquina, não é? Então ela é muito deliciosa, ó, ela já está começando a borbulhar. Então essa é a hora que a gente tem que ficar de olho, porque ela não pode queimar e ela não pode ficar muito mole. Então o ponto dela, na realidade, ele é exatamente quando ela muda de cor, quando ela fica aquela cor assim de doce de leite mesmo e começa a desgrudar do fundo da panela. Mas uma coisa tem que fazer, mexer sempre. Gente, esses queimadinhos assim que aparecem, isso faz parte da, ó, aqui ó,
que vai desgrudando da panela. Não queimou, tá? Faz parte do açúcar, não é? Então faz parte da receita. Como vocês podem ver, ó, ela já está mudando um pouquinho de cor. Bom, gente, como vocês podem ver, ó, eu coloquei então no meu prato refratário. Já passei a faca para deixar em quadradinhos. Essa aqui, ela não está totalmente sequinha, ó, mas ela já tá pegando a forma. Agora a gente vai provar. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Eu até já tinha deixado umas prontas, ó, na bombonière, porque no caso de não secar a tempo, mas acho que nem vai ser preciso comer essa da bombonière. Essa aqui, ó, tá no ponto. Vou dar mais uma, porque isso aqui é um vício, ó, ela tá bem quadradinha. Maravilhosa. Então, assim, ó, façam, me digam o que acharam e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Thank you.